E o que a gente vai observando de uma forma natural? Que quando você traz isso para o cenário real hoje, né, e a gente observa que os artigos colocam, que quando você estimula a mitocôndria, você também ajuda de uma forma natural na reconstrução de todo o perfil ósseo do paciente também, mas no perfil também a nível muscular. E o que a gente vai observando junto com isso? Que a disfunção mitocondrial, de uma forma como um todo, inflamação, a labareda que eu coloquei para vocês, e as doenças crônicas, doenças de velho, de uma forma geral, hoje elas estão totalmente entrelaçadas, elas andam junto. Não tem como a gente trabalhar com melhoria da mitocôndria, sem também não estar evitando inflamação, sem também não estar tratando, de uma forma geral, as doenças crônicas com o paciente. E para vocês observarem, a gente vê isso, olha só. De uma forma natural, a mitocôndria, quando a gente fala de doença, olha o quanto ela também pode interferir, e nas doenças, de uma forma geral, são encontradas e visíveis. A gente observa de uma forma natural que a disfunção mitocondrial e essas espécies reativas de oxigênio favorecem cansaço, fadiga, favorecem realmente alterações na nossa fisiologia e favorecem uma doença que ninguém quer ter, que é o tal do câncer. E o que é isso? É o gatilho, mais uma vez, do seu estilo de vida provocando. E para vocês observarem, de uma forma geral, a inflamação também vem aqui. Inflamação dá o gatilho para realmente a disfunção mitocondrial. E quando você dá o gatilho para a disfunção mitocondrial, pum, doenças crônicas. As doenças, de uma forma geral, elas vêm disso. E se você vai entendendo sobre esses mecanismos e as desordens que o metabolismo hoje vai favorecendo, pelo desequilíbrio natural que a gente tem, mais uma vez a gente vai observando que a obesidade também vem disso. Quando a gente fala de disfunção mitocondrial, se você tem disfunção mitocondrial, você tem um paciente que não tem termogênese adaptada ali. Se você tem realmente um paciente obeso, a capacidade oxidativa dele, a ferrugem interna, ela é muito mais visível. E se você realmente tem aí marcadores de resistência insulínica, marcadores do famoso inflammation, de uma forma natural, visíveis no dia a dia, e um acúmulo realmente de tecido, né, de gordura, de uma forma geral, o adipócito, né, acumulando mais gordura, é mais gatilho inflamatório. E se você tem isso daqui, uma forma da gente modular e auxiliar as pessoas, de uma forma como um todo, é estimular a mitocôndria. A gente vive num momento onde a gente fala de obesidade, e obesidade, por algumas coisas que a gente sabe, de uma forma geral, é uma doença. Mas a mídia, de uma forma geral, tenta não valorizar isso como doença, não é? E o que a gente tem que tentar levar para o nosso paciente esse conceito? Que gordura é inflamação. Gordura, de uma forma geral, vai fazer ele perder a autonomia, vai fazer ele ter um envelhecimento também não tão saudável. E aí, sabe, a gente começa a fazer, naturalmente, uma mudança mitocondrial com ele, a melhora de toda a fisiologia, a gente favorece também uma perda de peso. A estética é um grande efeito colateral de um corpo em equilíbrio. A estética é um grande efeito colateral de um corpo em equilíbrio. Entendendo isso tudo, quando a gente fala de patologias, que muitas vezes na medicina tradicional precisa de medicamentos, como a gente observa, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, mostra para nós, mais uma vez, uma alteração fisiológica que não precisaria de medicamento. A gente não precisa dar um anticoncepcional para uma mulher para poder tratar um ovário policístico. Ali, de uma forma geral, quando a gente dá um anticoncepcional para a mulher, o que está acontecendo? Você está resolvendo a vida do médico. Da paciente, a gente, desculpa, está fudendo ela inteira. E esse é um problema que a gente tem que ter realmente conhecimento hoje e conscientização. A gente precisa também, nesse momento, favorecer estratégias saudáveis, favorecer momentos também de uma forma natural, para diminuir a presença de medicamentos, a presença também de substâncias químicas que vão também diminuir a capacidade antioxidante do nosso corpo. Quando a gente dá anticoncepcional para uma mulher, para quem não sabe, a gente tem uma grande redução de zinco. Quando a gente dá anticoncepcional para a mulher, a gente também tem uma grande redução de vitamina B12. São suplementos naturais, vamos dizer assim, que a gente precisa para a nossa função natural, que é a função endógena, né, funcionar de maneira adequada. E aí o que a gente tem que buscar de uma forma como um todo? É entender que quando você tem desequilíbrios hoje, de uma forma natural, todo desequilíbrio bioquímico que ocorre com você, ele está somatizado também em uma disfunção mitocondrial. As doenças endócrinas, de uma forma geral, também vêm aqui. Se a gente não tem mitocôndria gerando energia, muitas vezes o paciente está realmente ali doente,
mas ele não está tendo o quê? A comunicação energética necessária para poder favorecer o que a gente quer, a autonomia. E a doença do velho que ninguém quer ter, que é o tal do Parkinson e Alzheimer, também podem ser evitados. Como que a gente vê isso de uma forma geral? Quando você tem um estilo de vida adequado, quando você diminui as toxinas do seu corpo e quando você diminui a neuroinflamação, você também ajuda de uma forma natural na modulação de neurotransmissores. Você também diminui um fator de uma citocina inflamatória chamada beta-TNA-alfa, e essa estimulação de uma forma natural, quando ela é reduzida, você bloqueia também a estimulação de citocina inflamatória, você diminui os danos realmente da mitocôndria. Se você diminui de uma forma geral a mitocôndria, o que vai favorecer com você? Um aumento de biogênese mitocondrial, mais capacidade também funcional desse cérebro. E aí isso é mostrado para a gente, que os padrões hoje moleculares, de uma forma geral, eles estão relacionados ao quê? Aos danos nas mitocôndrias. E mais uma vez, quando a gente tem danos ocasionados aqui, a níveis de telômeros como um todo, doenças como o Parkinson e o Alzheimer, eles conseguem ser evitados. Quem tem lesão e já teve o comprometimento, não volta, mas não avança. Isso já é um grande processo, né, de cuidado com o paciente como um todo. E para vocês observarem, mais uma vez, a famosa biogênese mitocondrial, muito falada e questionada, e a todo momento a gente fala sobre biogênese, você tem que entender de uma forma geral que ela passa por 3 processos. Primeiro é regularizar uma via que é a PGC1-alfa. Tem como a gente dosar isso em exames? Tem, mas de uma forma geral não tem realmente necessidade, porque é um exame que o plano de saúde não cobre. E para estimular a PGC1-alfa, naturalmente, a gente já sabe os caminhos que realmente devem ser feitos. E de uma forma geral, ativando a PGC1-alfa, a gente também favorece um grande benefício, que é a estimulação de parte mitocondrial, mas também de melhora da síntese proteica. E você, de uma forma geral, controla os níveis de estresse oxidativo. Quando a gente favorece biogênese mitocondrial, e a gente consegue aqui, estimular as vias de PGC1-alfa, a gente pode ter isso sendo feito através do próprio exercício físico e da restrição calórica. E quando a gente faz restrição calórica, quando a gente faz exercício físico de uma forma natural, a gente aumenta a biogênese mitocondrial, né, de uma forma como um todo, e favorece a diminuição dos danos nessas células. E o mais importante que eu quero que vocês entendam com isso tudo, olha só, o controle hoje, de uma forma geral, tanto da ingestão calórica quanto da atividade física, são estratégias fáceis, baratas, que todos nós temos acesso e a gente pode realmente levar para o nosso paciente. Não precisa de uma fórmula mirabolante. De uma forma natural, a gente estimulando isso, a gente consegue ter resultados bem expressivos com o paciente. E se você entende disso de uma forma natural, o que a gente vai observando? Nos últimos tempos, uma grande cantora famosa emagreceu com uma tal dieta das sirtuínas. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. O que é a dieta das sirtuínas, para vocês já saírem segunda-feira fazendo um novo protocolo? Dieta das sirtuínas nada mais é do que uma restrição calórica e uma dieta colocando elementos que favorecerão biogênese mitocondrial, mas o principal, gente, exercício físico. Emagrecer sem exercício físico e sem a atividade nutricional adequada, não funciona. E quando eu explico isso para o paciente, a gente vai favorecer o emagrecimento dele de maneira saudável, é esse o resumo da ópera que eu falo, que restrição calórica e exercício físico estimula sirtuínas, que é uma via muito importante para a gente. E se você estimula sirtuínas, naturalmente você está estimulando PGC1-alfa. E quando você aumenta a biogênese mitocondrial, o que você vai ter como grande resposta desse processo todo? Uma diminuição dos radicais livres que a gente tem, um aumento na capacidade antioxidante. Mas o fundamental, gente, diminuição das lesões celulares. E se é uma atleta de alta performance, ele performa melhor. Se é uma atleta de alta performance, ele não tem riscos de lesões. E se a gente está falando de estratégias para pacientes, para a grande massa, se você faz isso, diminui o processo de envelhecimento. E quando você diminui o processo de envelhecimento, o que você faz? Aumenta a expectativa de vida de todos os pacientes. E aí, o que a gente tem? De todo momento a gente sabe que aparecem vários e vários artigos, várias evidências que falam da tal da célula da mitocôndria e de tudo que pode hoje dar realmente resultados para favorecer um aumento da biogênese mitocondrial. Isso a gente está cansado de saber. Para todo mundo que já veio no ar de várias vezes,
todos os outros colegas profissionais que já deram aula aqui falam de mitocôndria e citam essas questões para vocês. Mas, de uma forma natural, o que a gente vai observando? Que quando a gente fala disso, quando a gente fala das estimulações dos suplementos, a gente está muito aí hoje batendo na tecla de alguns suplementos que sempre são conhecidos, como a gente fala também das estratégias com cúrcuma, com ômega 3, exercício físico, né? Tudo isso. Mas a gente está também aqui hoje para aprender algo novo, de uma forma natural, para poder entender como a gente trabalhar de uma forma natural com suplementação antioxidante. A suplementação antioxidante engloba todo aquele slide anterior que eu mostrei para vocês. São mais ou menos mais de 40 substâncias que a gente tem realmente para estimular a mitocôndria. Mas o que eu quero que vocês observem é que quando a gente realmente leva as questões para melhorar a biogênese e diminuir as doenças crônicas não transmissíveis do paciente, o que a gente espera de uma forma geral é que ele mude o estilo de vida dele. Ok, mas isso daqui vocês estão cansados de saber, que o tal do resveratrol, quercetina, curcumina, chá verde, ômega, vitamina C e exercício físico vão fazer essas estimulações aqui para corrigir tudo que a gente precisa. Como a gente está aqui num evento realmente que precisa de atualização e de conteúdo científico, né, de uma forma geral para entender, isso tudo ainda tem validade científica. E tudo isso tem comprovação diária e a gente vê isso também na nossa prática clínica. Mas o novo também tem que ser valorizado. E a gente tem nutrientes hoje que são importantes para poder favorecer essa saúde mitocondrial. E o que eu coloco para vocês nesse momento é nada mais, nada menos do que os famosos flavonoides. Os flavonoides, de uma forma geral, por muitos anos, ele está realmente aí, a gente consome isso na dieta. A nutrição funcional usa muito isso, né, como estratégias e abordagem, mas muitas vezes os outros profissionais da saúde não sabem como fazer essas estratégias também na nossa prática diária. Quando a gente fala da nutrição funcional, isso é algo interessante para a gente colocar, a nutrição funcional entra como um grande gatilho ali para poder levar os nutrientes que a gente precisa nas estratégias adequadas. E nessa abordagem, o primeiro suplemento que a gente tem, por exemplo, provocado aí com a suplementação é o quê? É a urilidina A. A urilidina A, ela é encontrada muito nas berries, por exemplo, que são as frutas mais arroxeadas ali, mas também tem ela presente nas nozes. E a gente tem a característica de quando você consome esse tipo de alimento, através da microbiota sua, por isso o intestino adequado, por isso que tudo anda em conjunto, vai se transformar de uma forma geral em modulações fisiológicas de urilidina, que pode ser urilidina A, B ou C. E o que a gente tem visto hoje de uma forma geral? Estratégias para poder colocar, por exemplo, o paciente suplementar, doses desses alimentos, naturalmente, na dieta, né, bem balanceada, mas às vezes fazer a própria suplementação, nas evidências científicas mostram, da urilidina A, em doses que vão de 500 até 1.000 miligramas. E o mais importante, quando você faz isso, ou você coloca alimentos estratégicos na sua dieta, você aumenta de uma forma natural a abundância mitocondrial, você aumenta a biogênese mitocondrial e você melhora a saúde das suas mitocôndrias. E aí o que a gente vai vendo? Que as evidências mostram isso para nós a todo momento. Olha só, quando a gente fala da questão do uso da urilidina A gente tem ela hoje no mercado através da suplementação chamada Robuvit, e o Robuvit, de uma forma natural, ele faz o rejuvenescimento das mitocôndrias e ele auxilia, de uma forma geral, na melhora e na qualidade dessas mitocôndrias. O Robuvit, ele ajuda também na melhora também mitocondrial e na produção de espécies, né, ativas de energia como um todo. Ele ajuda também na questão do ganho de massa muscular esquelética, por causa da estimulação da síntese proteica. E o interessante que a gente vai vendo também é que o Robuvit, ele também codifica proteínas do ribossoma, e por fazer isso, de uma forma geral, ele melhora a qualidade dessas células, melhora de uma forma geral também a capacidade do ganho de massa muscular do paciente. Se a gente está fazendo isso daqui realmente funcionar, os estudos vão realmente mostrando para nós. E o que a gente tem hoje quando se fala de estudos relacionados à questão do Robuvit? Esse estudo piloto, por exemplo, ele mostra para nós a suplementação do Robuvit. Só que o Robuvit, de uma forma natural, ele vem do extrato de carvalho. E o extrato de carvalho, quando ele é consumido através dos flavonoides que tem realmente nesse ativo e reage diretamente com a mucosa gastrointestinal sua, ele converte e forma mais urilidina A, B ou C. E nessa produção, de uma forma geral, a gente vai vendo que os ganhos energéticos, eles são visíveis. E os artigos mostram para a gente, mais uma vez, que quando a gente fala da estratégia do Robuvit, por exemplo, para síndromes de fadiga, de cansaço, sujeitos de uma forma geral também para os processos inflamatórios e com estresse oxidativo como um todo, a gente vai observando que sintomas, em estudos também,
para essas melhoras clínicas como um todo, devem ser utilizadas. E o que a gente vai observando? O artigo coloca para nós que sintomas de fadiga crônica, que muitas vezes a medicina tradicional não consegue tratar isso, conseguem ser modulados quando você faz uma boa suplementação mitocondrial. E aí, se você melhora naturalmente também as mitocôndrias, dores musculares, dores articulares, a saúde energética sua também fica realmente melhor. E os artigos vão colocando isso para nós. E mostra mais uma vez para a gente que quando a gente fala de questões secundárias de uma forma geral, hoje o uso do Robuvit, por exemplo, ele consegue melhorar em torno de 48% o ganho de energia de uma pessoa. E se você realmente traz isso para o nível realmente fisiológico, e você melhora a mitocôndria, e você também utiliza algumas estratégias para favorecer todos esses mecanismos, o artigo também mostra para a gente uma coisa interessante, ó. Melhora também as relações sexuais, melhora a potência sexual. Então, assim, às vezes as pessoas aderem, né? De uma forma geral, o que a gente tem que entender? Que os artigos mostram para a gente que quando se trata de performance em exercício físico, a gente precisa fazer autonomia. De uma forma geral, ganha não é um atleta que está realmente mais modulado de uma forma geral. Ganha um atleta que tem mais energia, que tem a capacidade de aguentar mais a paulada do exercício físico, né, provocado pelo estímulo que ele faz. Esse artigo é interessante que ele mostra para a gente, né, no exercício do triatlo. E o triatlo, para quem já fez ou quem conhece, sabe que é bem desgastante. E o triatlo, de uma forma geral, ele precisa gerar desempenho. E a pessoa tem que aguentar passar pelas 3 fases ali que tem do triatlo. Um estudo piloto, que, né, de uma forma geral, que foi mostrado nesse momento, ele mostra para a gente a evidência de suplementação num estudo de duplo controle, quando você faz a suplementação de Robuvit, por exemplo, com um grupo que não fez. Quando você faz a avaliação, se percebeu o seguinte, que os pacientes que suplementaram Robuvit tiveram uma melhora em torno de 15% na capacidade realmente da natação. Se percebeu também de uma forma natural que você teve um 9%, né, de melhora do time na bike. E você teve uma melhora também significativa em torno de 12% nas corridas. Isso com a suplementação em torno de 2 semanas. Resultados bem expressivos que a gente vê no dia a dia e que a gente consegue realmente observar que, de uma forma geral também, quando a gente traz isso para a performance de uma forma natural da nossa fisiologia, o que a gente vai vendo? Os quadros de fadiga. Médico anda cansado, né? Médico trabalha demais, é muito plantão. E se a gente traz isso para o cenário realmente médico, o que a gente vai vendo? Esse estudo ele fez uma avaliação para mostrar como era a questão relacionada à síndrome de burnout, fadiga como um todo, e se existia alguma evidência suplementando isso para melhorar também esses sintomas. E o que é interessante vocês observarem? Olha só, um artigo, ele mostra para a gente que foram feitos com 108 sujeitos. Isso aqui, tanto médicos, residentes de cirurgia, quanto também gestores. E a resposta que se teve aqui com o Robuvit é que ele melhora a síndrome de burnout e a resposta antioxidante. O artigo, de uma forma geral, ele mostra também uma coisa interessante. Melhora a tolerância do médico com o paciente. Que muitas vezes o paciente, o médico, ele não é tão mais, né, médico. Ele passa a ser mais agressivo. E isso daqui, de uma forma geral, de acordo com alguns questionários, mostraram que para emergencistas melhora o quadro de cansaço, fadiga e melhora também a questão do humor desses profissionais. O que a gente observa e conclui de uma forma geral com esse substrato? Gente, olha só, a grande conclusão que a gente tem é isso, que ele melhora em torno de 48% os níveis de fadiga, ele auxilia também em torno de 39%, né, ali na redução dos níveis de fadiga, ou seja, melhora a energia e melhora a fadiga de uma forma natural. E para vocês entenderem, nada se anda só. A gente fala muito do tal do NADH. E isso é um ponto para a gente entrar na fase de conclusão da nossa aula. O NADH, hoje, é uma estratégia que muita gente anda fazendo como implante. E o que eu quero que vocês entendam? Implante é efeito agudo, tomou, melhorou. Vamos dizer assim. As estratégias agudas são momentâneas, não são crônicas. O mais interessante, quando se fala de envelhecimento, estratégias de realmente qualidade de vida, é favorecer a via sempre constante para a produção de energia. E o NADH, a gente tem hoje a grande referência, de uma forma geral, que quando você faz dieta, usa boosters de uma forma geral, suplementos, exercício físico, vai favorecer também toda a melhora do sistema, né, dos seus órgãos de uma forma natural. E o mais importante, ele atua também a nível mitocondrial. De uma forma natural, quando a gente realmente tem uma boa estimulação de NADH,
o que a gente observa aqui para vocês verem? É que as doenças crônicas hoje, elas estão totalmente atreladas à questão de redução de NADH. E quando você tem NADH não estimulando também as sirtuínas, o aparecimento de doenças do envelhecimento, que são doenças crônicas como um todo, são totalmente compatíveis, né, com essa redução. E mais importante para vocês observarem, olha só, que quando a gente traz busters que estimulam realmente aí a nossa produção de NADH+, os artigos mostram para a gente esse ponto bem interessante, que é a utilização para melhorar a mitocôndria, mas de uma forma geral melhorar a morfologia e melhorar também de uma forma natural a suplementação para o nosso processo de envelhecimento e autonomia. E quando a gente traz isso para o cenário realmente de correção anti-inflamatória, a gente observa que substratos utilizados como o ribosídeo de nicotinamida, que é um excelente produtor de NADH+, ele também consegue evitar processos inflamatórios e aquele processo que eu comentei com vocês no início dessa aula. Inflamação gera doença, doença gera inflamação. A gente realmente freia esse processo aí clínico. E para vocês entenderem a evidência e a necessidade de uma suplementação como recurso fisiológico, esse artigo ele coloca para a gente como a metabolização, por exemplo, do Niagen, em um estudo controlado por placebo, né, de acordo com todos os pilares que a gente fala de evidências científicas, mostrando realmente o grande conceito fisiológico disso, para poder favorecer o que a gente quer: energia, longevidade e diminuição de doenças. E o artigo ele é até interessante porque ele coloca para a gente que com 2 semanas, fazendo doses de 100 até 1.000 miligramas, a gente tem uma produção, né, de NADH+, em corrente sanguínea, que vai aumentando de acordo com a miligramagem. E o que ele comprova para a gente? Algo que é seguro ser feito em consultório e algo também totalmente benéfico para o paciente. E quando a gente fala de ribosídeo de nicotinamida, ou os ativadores do complexo B3, o que se espera para quem tem prática clínica é que, dependendo quando você sobe a dose, o que acontece? Flush. O paciente ele tem realmente uma piniqueira no corpo, ele tem realmente regiões que ficam avermelhadas de uma forma geral. E o que a gente observa? Quando você faz o ribosídeo de nicotinamida, ele não tem esses sintomas de flush. E é uma estratégia muito interessante a ser feita, porque ele é um precursor de NAD+. E sabendo disso, o que a gente vai levar para vocês de uma forma como um todo? É que o entendimento, né, do Niagen, por exemplo, que é a base que a gente tem, ele é considerado hoje um buster mitocondrial pela medicina, mas ele também ajuda em torno de 30% a 50% na produção de mais NADH. E o que a gente vê? Que ele tem uma ação de 24 horas. Por isso, de uma forma geral, é uma pílula por dia, vamos dizer assim. E por isso que a gente vai vendo também que ele tem uma capacidade neuroprotetora. E se ele tem uma capacidade neuroprotetora, doenças como Parkinson e Alzheimer, que a gente falou, também são moduladas como grande segurança. E para vocês entenderem isso tudo, né, e a gente poder ver, nada na vida é feito sozinho. E o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai fazer qualquer suplementação antioxidante, quando a gente vai fazer qualquer estratégia para melhorar a biogênese mitocondrial, a gente não pode esquecer de fatores que são o quê? Os grandes cofatores nutritivos que vão colaborar para a absorção e a melhor biodisponibilidade dentro das células, que é zinco, selênio e N-acetilcisteína. Sabendo disso tudo, o que a gente pode comprovar, de uma forma geral, é como a gente vai diagnosticar isso na nossa prática clínica. A primeira avaliação que a gente tem disso é através de um exame chamado estresse oxidativo mitocondrial, que com o exame de sangue a gente consegue observar como está a capacidade oxidativa desse paciente. Levando de uma forma geral, depois eu posso explicar mais detalhado para vocês isso, a quantidade de oxidação, os danos relacionados às mitocôndrias, e aí através disso a gente consegue personalizar e ampliar ou aumentar ou diminuir também os recursos relacionados à mitocôndria. E para tratar a gente já viu. Para tratar, a gente trata com nada mais com exercício físico, como remédio. Exercício físico é remédio. A gente trata também com restrição calórica. E a gente trata também com uma boa suplementação antioxidante. E a suplementação antioxidante que nós temos hoje, eu apresento essa fórmula para vocês. Isso é um aconselhamento. Ribas, eu vou ter que pôr isso tudo na fórmula? Não. Depende da indicação clínica e depende também da necessidade do paciente. São estratégias que a gente pode fazer que melhoram a biogênese mitocondrial e a gente pede para o paciente suplementar para 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, dependendo da necessidade dele. E o que eu quero concluir para vocês de uma forma como um todo hoje, é que quando a gente tem estratégias e a gente pensa em dia envelhecimento, Hipócrates já dizia isso para a gente, de uma forma muito clara de entendimento. Quando o seu corpo ele entra em desequilíbrio e quando ele tem deficiência de nutrientes,
e exercício físico, de uma forma geral, né, que a gente vê, você vai adoecer. E o que eu quero que a partir desse momento, com essa mensagem, com essa aula para vocês, é que vocês sejam promotores de uma forma geral de saúde. Vocês levem os conhecimentos de uma forma geral de padrões de saúde e levem qualidade de vida para todos os pacientes.